Vasco é um livro de aritmética em altíssimo grau utilizado para provas de vestibular, de alta exigência. São problemas que se acumulam, se repetem randomicamente e que ajudam a explicar, em termos macro, o que acontece com o time de futebol. Me parece muito simples isso. Essa questão do Luiz Melo, eu queria dissociar uma coisa da outra. Eu não vejo nenhum problema dele ter sido sócio do Flamengo ou até dele ser torcedor do Flamengo. Eu não vejo problema. Só que no futebol se construiu essa narrativa de que um sujeito que torce pelo Flamengo, indo trabalhar em outro clube, vai sabotar aquele clube. Sendo que, na verdade, até onde se sabe, o Luiz Melo é um profissional, é um CEO, e ele é contratado para dar resultado. E uma vez o resultado não vindo, seja ele de que natureza for, ele vai sair daquela função e um outro profissional será contratado pela empresa e vai ser posto no lugar dele. O torcedor não consegue enxergar isso de forma dissociada. Ele não consegue pensar em média. Tá? Quando eu falo torcedor, eu não gosto de generalizações. Mas, em média, o torcedor não vai fazer essa associação. Ele vai vincular o fato do sujeito ter sido sócio, torcer pelo Flamengo, com essa situação. Quando, na verdade, o que importa é o profissionalismo. É o quanto ele trabalha de maneira assertiva para o funcionamento do departamento. E o que me parece é que o fato do Luiz Melo ter deixado de responder ao Jorge Salgado, presidente do clube, e passado a responder para a 777 como acionista majoritária da SAF do Vasco, isso causou um rebuliço tremendo, porque, ponto 1, o Salgado não tem mais acesso ao Luiz Melo, ele não mais divide com o presidente do clube essas questões, até aí tudo bem, é uma questão de economia interna. Ponto 2, o Luiz Melo não tem uma relação fluente com o Paulo Brax, que é o executivo contratado para poder montar o elenco de futebol. A cada tomada de decisão do Brax é preciso que haja a interferência do Luiz Melo, ou seja, se o Brax mapeia o mercado, indica um jogador, o Luiz Melo acha caro, incompatível e tal, simplesmente a negociação não acontece. Então, qualquer jogador que o Vasco contrate, ele é contratado através de uma ação prática do executivo do futebol, que é o Paulo Brax. Mas os jogadores que o Vasco não contrata, muitas vezes não contrata, porque o Luiz Melo não libera o dinheiro, não tem um entendimento com o Paulo Brax. Eles não sentam à mesma mesa. Eles têm um problema de incompatibilidade. Eles não se dão bem. Então, isso tudo respinga no trabalho de campo. E o Barbieri está assustado. O Barbieri está claramente assustado. Ele demorou muito para tomar decisões operacionais em termos de modelo de jogo. Quando tomou e continuou não tendo resultado, ele se desesperou ainda mais. Está acontecendo com o Barbieri algo inédito no futebol brasileiro, que é um técnico resistir a tantos insucessos com um elenco, com uma injeção financeira, que não é uma injeção financeira suficiente. Outra narrativa que o torcedor não compra. Uma SAF, diante do cenário no qual o Vasco estava inserido, ela só tem uma possibilidade de dar certo daqui a um tempo. Mas, para isso, é preciso que dentro de campo o resultado ajude. O Botafogo, por exemplo, só está conseguindo colher os frutos em 23 porque o campo ajudou em 22. E aí, como fazer para o campo ajudar? Dentre outras coisas, ter mais gente ajudando o técnico. O Abel Braga está aí quieto no canto dele. Deu uma entrevista outro dia para dizer que confia muito que o Vasco vai conseguir se levantar, porque está dando tudo certo, só o resultado que não. Foi chacota em rede social, o torcedor começa a fazer pilharia disso, e é normal, porque é da cultura do futebol brasileiro. E cadê o trabalho do Abel Braga lá, do lado do Barbieri, participando das coletivas, ajudando no treinamento, na gestão do elenco? Isso está acontecendo? Até onde nós sabemos, não. Então ele foi colocado lá para isso, e não está exercendo o papel dele. O Vasco tem problemas de ordem anímica. Os jogadores estão com a autoconfiança abalada. O time faz bons jogos e não pontua. O gol que o Piton perde contra o Inter é mais um exemplo clássico disso. Então, a bola não entra por acaso, é óbvio, e quando ela não entra, tem razões para não entrar. E tudo que você pontuou faz sentido, tudo que eu estou pontuando faz sentido, e haveria a possibilidade de outras tantas situações serem apresentadas aqui. Só não temos um tempo suficiente, porque não é o Rodada Vasco Globo CBN. É o Globo CBN. Mas daria para falar aqui até o fim do programa só sobre isso. Resumidamente, trouxe alguns elementos que, ao meu juízo, ajudam a explicar. Agora vem um detalhe importante. Dos próximos 4 jogos, 3 são em São Januário, 2 contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Você vencer. E aí, que perfil é o torcedor que vai ao jogo? Com que estado anímico esse torcedor vai comprar ingresso para ir a São Januário? O que foi feito do ponto de vista
comportamental, com a mente dos jogadores, esses dias todos de data FIFA? Nós não sabemos. Vamos ver quinta-feira, em termos práticos, a atuação do time. É o que dá para fazer, ver o time em campo. Só o resto, a gente não tem acesso. E diante desse cenário, a perspectiva, óbvio, não é hoje positiva. Existe um fio de esperança, que é a conjunção de dois fatores. São Januário, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, tomara que passe a ajudar agora, até então vinha atrapalhando, e outro que é o fato do Vasco vir jogando melhor nos últimos jogos. Resultados não vieram, mas o futebol foi melhor. O desempenho técnico melhorou. Mas é outra narrativa que o torcedor não compra. O torcedor pensa o seguinte: estou rico, tenho um elenco diferente do ano passado, não vou sofrer mais. Afinal de contas, isso foi prometido a ele pelo Abel Braga e pelo Josh Wanderers. Pessoas que foram irresponsáveis. O Vasco está banhado no mar de irresponsabilidade procedimental. Foram faladas coisas que não podem ser ditas dentro do futebol. E quem está pagando essa conta? O Barbieri, que é quem vai ter a cabeça posta na bandeja se o resultado continuar não vindo. Quando, na verdade, ele, para mim, é tão vítima do processo quanto são os jogadores. A maioria deles não tem nada a ver com o que aconteceu no Vasco em 10 anos de desmando, de administrações temerárias, de resultado esportivo péssimo, de um clube dilacerado politicamente, que, aliás, volta a ser algo percebido no momento em que o time não ganha e 2 cidadãos já lançaram suas pré-candidaturas. Então, assim, a gente tem que entender que tudo interfere no futebol. É inócua a percepção de que o externo não impacta no interno. Impacta muito. Cada vez mais jogadores têm acesso à informação. E são seres humanos. Nós trabalhamos numa empresa. Se chegam para a gente informações ruins em relação à empresa, a gente não fica preocupado? Quantas vezes vocês aqui, eu tenho mais tempo de casa que vocês, mas quanto tempo nós aqui ouvimos fake news de que Rádio Globo ia acabar, CBN ia acabar, futebol ia ter? Isso não nos causa um certo impacto? A gente vai e fala com o André Santos, fala com um, fala com... É isso mesmo, é verdade, não é? Nós somos seres humanos, precisamos de estar com o mínimo de equilíbrio, de condição psicológica, para poder desenvolver nosso trabalho. Senão, nosso trabalho não vai render. O mesmo se aplica aos jogadores de futebol, ainda mais num clube dilacerado como é o Vasco. E desculpe-me ter me alongado.